Bom dia. Bom dia a todos e todas. Agradeço imensamente a presença da representação, né, de todas as regiões do país, do nosso pessoal do Ondime, das secretarias estaduais, todas elas enviaram seus representantes. Agradeço a presença da representação do CONSED, da vice-presidente Elber, do GOCEL, que coordena a área de avaliação no contexto do CONSED, o Alessio, presidente da Ondime, a professora Cátia, minha querida secretária de Educação Básica, e a Hilda Micael, amiga há muito tempo, e nova diretora de avaliação da Educação Básica no INEP. Momento em que, nesta nova condição, participa desse seminário apresentando as novidades do sistema de avaliação da educação básica do nosso SAEB, a previsão para esse ano e as inovações que devem ser conduzidas ao longo dos próximos meses. Muito obrigado à presença de todos. Deixa eu fazer um comentário breve, depois vamos passar ao início propriamente do seminário, sobre os temas que mais nos ocupam no momento no INEP. Nós estamos finalizando um processo de definição de padrões nacionais de aprendizagem, ou padrões nacionais de desempenho, como que vamos denominar, a proposta da PNE. Do PNE, ela menciona padrões nacionais de aprendizagem, e nós no INEP falamos em padrões nacionais de desempenho. Em algum momento essa nomenclatura vai ser fixada, ou então nós vamos fazer uma combinação padrões nacionais de aprendizagem e desempenho, quando a gente resolve abrigar as diferentes denominações. Nós fizemos ano passado, ao longo de um semestre, uma pesquisa importante com professores de educação básica de todas as regiões e também com especialistas, com o objetivo de definirmos qual seria o desempenho desejado ao final dos anos iniciais e ao final dos anos finais do ensino fundamental em língua portuguesa, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. Esse trabalho foi desenvolvido, chegamos a uma proposta e consideramos que seria muito importante que essa proposta fosse objeto de conhecimento e debate nos estados brasileiros. Então, um dos temas que nós vamos discutir hoje é a realização de seminários regionais. A ideia é que ao longo do mês de março, após o Carnaval, sejamos capazes de realizar em encontros regionais em todas as regiões do país. Provavelmente a Elber vai nos dar o prazer de organizar um evento aqui em Brasília. Me deu uma grande notícia hoje. Ele vai apoiar a constituição das comissões de avaliação da formação inicial de professores, a Prova Nacional Docente, como servidora daqui do Distrito Federal. Sim, mas eu pedi a bênção dela, ela deu a bênção e nós vamos conseguir reforçar a nossa equipe com uma especialista do Distrito Federal que está trabalhando conosco aqui na organização da Prova Nacional Docente. Obrigado, Elton. Então, estava falando que nós vamos passar um mês discutindo os padrões nacionais de desempenho. Temos uma proposta, não cabe adiantar a proposta aqui, mas a ideia é discutir com professores, em especial da área de leitura e da área de matemática, a proposta desses padrões, que eles entram no cálculo do IDEB, eles entram no cálculo dos diferentes indicadores, e em especial na proposta que foi encaminhada ao Plano Nacional, como proposta para o Plano Nacional de Educação, que prevê que 70% dos estudantes brasileiros, ao final dos anos iniciais, tenham alcançado o desempenho considerado desejável ao final dessa etapa, 65% ao final do nono ano. Essas são as metas propostas para o Plano Nacional de Educação e, é claro, que é importante nós fixarmos o que consideramos um aprendizado adequado ao final dessas etapas. Concluímos esse trabalho com o ensino fundamental, vamos realizar esses seminários aqui em Brasília, provavelmente vamos fazer no Nordeste, em Fortaleza, São Paulo, vamos a Porto Alegre, vamos ao norte, claro, mas aí já fiz indeciso, ou Manaus também. Sim. A Cátia vai falar depois de mim, é isso?
Ah, sim. Então eu tenho que encerrar isso? Ninguém me explica o roteiro. Tem uma fala depois, mas ninguém me explicou isso. Tá? Era só para dizer bom dia, boa tarde. Eu já estava começando a falar, mas ninguém me explicou direito. Então é o seguinte. Agora sim, eu agradeço. Tá? Muito obrigado por estar aqui também. Depois eu falo sobre os assuntos que eu comecei a falar fora de hora, tá bom? Bom dia a todas as pessoas. É um prazer estar aqui com vocês. Foi eu e o professor Alexandre derrubamos nossas agendas para vir para cá, porque nós consideramos da maior importância discutirmos o novo SAEB. Né? Um cumprimento muito especial ao meu amigo Rocieli Soares, secretário do Pará, Elvia Paranaguá, secretária do DF, Alessio, presidente da Mundime, professora Hilda, professor Manuel, e também um cumprimento muito especial meus colegas e amigos secretárias municipais, secretários estaduais que estão aqui, professora Sandra também do Amapá, Márcia Baldini, Luz Larlene, minha turma do Brasil afora. Eu fui secretária há muitos anos também de uma capital e eu entendo o quanto isso nos mobiliza, porque é super complexo a gente pensar e trabalhar com avaliação para a aprendizagem e conseguir comunicar isso para a sociedade sem que isso dê a sensação de que nós, ao invés de estarmos garantindo qualidade na aprendizagem, estamos garantindo ranking ou competições, e isso é sempre muito complexo. Então, toda a minha admiração pela professora Hilda, feliz de eu estar aqui nesse cantinho do lado dela, porque somos as únicas pretas aqui nessa mesa, e isso não é uma coisa trivial, porque são as pessoas que menos aparecem com desempenho nas avaliações. Então, o desafio da gente agora, no novo SAEB, o SAEB foi muito importante. Eu resisti muito lá, 20 anos atrás, porque lá em Manaus, naquela época, a gente tinha dificuldade de mostrar, por meio dos resultados, a potência do que a gente fazia em relação aos resultados e quando aquilo tudo aparecia no score brasileiro. E parece que a gente está comparando coisas que não são comparáveis, porque a aprendizagem, bem disse o Manuel, acho que a gente vai na direção do padrão de desempenho, porque a aprendizagem é um processo muito mais complexo, que é difícil a gente traduzir com uma métrica que restringe parâmetros, né? Mas, ao mesmo tempo, para os gestores, é muito importante. Então, talvez a avaliação de larga escala, a gente precisa separar ela das outras tantas avaliações, especialmente das formativas, mas a gente tem que valorizá-la como algo, como uma bússola importante para a definição de estratégias políticas das secretarias. Então, para nós da Secretaria de Educação Básica, esse é um momento muito importante. Isso tem muito a ver com o desenho também das nossas políticas. Isso tem a ver também com o compromisso do nosso governo, né, Manuel? De que tudo que a gente faz tem que ser olhando para a promoção da equidade e para a inclusão. Então, o cuidado de que a média não pode se sobrepor à potência dos processos é o desafio que está colocado. E eu tenho certeza que nós juntos vamos conseguir aprimorar o SAEB, torná-lo cada vez mais amigável e algo que inspira e que orienta a gestão da educação pública brasileira, porque é disso que a gente está falando. Esse é um direito das crianças, adolescentes e jovens brasileiros. Muito obrigada, parabéns, vamos ter um ótimo evento aqui sobre avaliação. Obrigada. Característica, ainda que não sejam propriamente de terminalidade, ele tem o grande papel de estabelecer nas nossas avaliações um critério analítico. Não desempenha todo o papel que uma avaliação educacional em grande escala pode desempenhar,
se nós não somos capazes de dizer o quão distante estamos do que é desejado. E a informação mais fácil e mais importante que se tem a dizer nesses momentos é quantos estudantes alcançaram o desempenho desejado na leitura e matemática nas diferentes áreas do conhecimento. Esse é o objetivo. Muitas vezes, dizer que uma rede alcançou 250 pontos ao final do quinto ano do ensino fundamental na média não nos diz quantos estudantes aprenderam aquilo que se julgava necessário por meio dos currículos, classificados nos currículos que são adotados no país e pela Base Nacional Comum Curricular. Então, esse esforço que se encerrará neste semestre para o ensino fundamental, com essa série de seminários que vamos organizar no mês de março, a ideia é de que cheguemos em abril com a adoção desses padrões nacionais pelo INEP, e é claro que as unidades da federação, os municípios e estados poderão adotar esses padrões a seu critério. É claro que esses padrões de desempenho não são impositivos. A intenção nossa é promover um debate de modo que cada estado, em especial os seus sistemas próprios de avaliação, venham a adotar esses padrões. Hoje, em cada estado, há um padrão diferente de desempenho. Muitos adotam uma proposta que circulou bastante no país e obteve muita adesão, que são os 200 pontos no quinto ano em leitura, os 225 pontos em matemática, né? Os 275 pontos no nono e os 300 pontos em matemática no nono ano também. Esses são valores conhecidos por todos vocês que trabalham com avaliação educacional nos estados. Há uma proposta nossa que está em discussão e que a professora Ailda vai discutir com vocês também. E vamos falar sobre ela em cada um desses seminários. A ideia de que a gente conte com o apoio da Undime, com a participação da representação da Undime, das secretarias municipais nos encontros que vamos organizar nas regiões. O INEP vai dar todo o apoio necessário para que essa participação se realize. Também queremos, obviamente, que as equipes, né, de currículo e de avaliação das secretarias estaduais participem desses encontros. A intenção é dar mais substância analítica para esses padrões, sermos capazes de discutir em face da BNCC o que significa alcançar o desempenho desejável ao final dos anos iniciais e ao final dos anos finais do ensino fundamental. Isso quer dizer estabelecer padrões para o ensino fundamental, o que implica acordo das redes estaduais e das redes municipais quanto a esses padrões. Há uma proposta, posso adiantar, de reconhecimento de um padrão um pouco mais elevado nos anos iniciais, que significa propor um esforço de desenvolvimento das redes para os anos iniciais e também para os anos finais, já que as metas antigas dos anos finais do ensino fundamental não foram ainda alcançadas. Então, a proposição desses padrões significa que, para português, para matemática, para ciências humanas, para ciências da natureza, nós vamos ter condições de estabelecer um diálogo interfederativo sobre o que é desejável, aonde queremos chegar em termos de aprendizagem, e não apenas trabalharmos com as metas dos nossos indicadores, sem que encontre uma tradução clara de quantos estudantes alcançaram de fato o que se deseja ao final dessas etapas. Então, esse é um grande esforço nosso. Nós queremos apresentar os resultados dos últimos SAEB já refeitos, analisados a partir desses padrões, uma vez que eles sejam adotados. Portanto, lá até o final de abril, nós queremos ter esses resultados publicados já com essa interpretação. Não se estabelece apenas o padrão adequado, se estabelece também com essa proposta o padrão avançado e o básico. A ideia é de que ninguém fica abaixo do básico, nenhum estudante fica abaixo do básico, né? E um percentual estabelecido no Plano Nacional de Educação, na proposta do Plano Nacional de Educação, de 70% no quinto ano e de 65% no nono ano, ultrapasse esse padrão considerado adequado. E queremos ver se essa maneira de lidar com os resultados da avaliação encontra adesão, passagem, condições de ser a referência principal para a gente discutir o resultado que a nossa educação tem assegurado, né, para os nossos crianças e jovens. Então, esse é o principal esforço nosso, de estabelecer um acordo, um entendimento entre Estado,
municípios de união sobre padrões de desempenho e convocar todos os nossos professores, todas as nossas universidades a discutir o significado que esse aprendizado, que esse desempenho tem no domínio da leitura, no domínio da matemática e da ciência. Esse é o nosso esforço principal. Bom, SAEB 2025, pronto, esse é o tema da nossa diretora, que vai falar muito sobre o SAEB 2025. O SAEB 2025, nós temos um desafio, eu posso falar sobre ele em termos gerais. Nós temos que apresentar resultados do SAEB 25 e 2026. 2026 é um ano eleitoral, não é um ano de apresentar resultados que tem que explicar muito o que eles significam. Então, nós vamos ter a apresentação dos resultados segundo o padrão tradicional, histórico da nossa série. Vamos ter o IDEB publicado da forma como sempre foi publicado e vamos ter resultados publicados na escala que o SAEB utiliza desde 2000. Bom, desde 1997, na verdade, mas a matriz é de 2000. Mas vamos também trazer novidades, e essas novidades a professora Hilda vai apresentar, o que permitirá, ao lado da publicação dos indicadores e dos resultados que já são conhecidos no país, não é um ano para se produzir novas medidas como a apresentação de resultados, nós vamos apresentar também a discussão, novas propostas de indicadores e de referências para a análise dos resultados das avaliações. Então, o SAEB 25, ele é um SAEB concebido como um SAEB de transição, que há um tempo ele deve ser capaz de assegurar continuidade, porque não há tempo para o país compreender outras métricas, compreender outros indicadores, mas ao mesmo tempo tem que ser um SAEB que traga inovações e que projete mudanças. E é essa tarefa difícil que a professora Hilda cumpriu com perfeição e vai hoje apresentar para vocês. Queremos insistir num ponto. Queremos a publicação de resultados de IDEB e de desempenho comparáveis com a série histórica, de modo que não nos cabe introduzir em um ano em que a opinião pública está muito atenta a resultados, algo que precisa ser explicado a um ponto que torna a comunicação pública mais difícil. Então, vamos ter a convivência entre um padrão já conhecido e a discussão ao longo de todo o ano de 26 das novidades que nós queremos introduzir. Isso inclui um estudo que o INEP está finalizando sobre o IDEB. Temos uma proposta, vai ser discutida com a Secretaria de Educação Básica, vai ser discutida com a SECADI, vai ser discutida com as diferentes instâncias do MEC e vai ser discutido, obviamente, com as secretarias estaduais e municipais, que é a proposta de um novo IDEB. Poderá ser calculado, espero que seja calculado e submetido à discussão ano que vem, ao lado da fórmula tradicional do IDEB, um anúncio que já é conhecido de todos. Então, essa discussão sobre o IDEB, uma vez concluído o trabalho sobre os padrões de desempenho, deve acontecer ao longo de mais alguns meses, para que a gente consiga propor um indicador de qualidade da educação, como é o IDEB, um indicador global de qualidade, que leve em consideração os padrões de desempenho que estão em processo de discussão. Então, esse é um ponto também importante, que tem a ver com as perspectivas do INEP. Mas nós temos também, esse ano, a publicação, agora em abril, dos resultados das avaliações conduzidas pelos estados para aferir a alfabetização de nossas crianças ao final do segundo ano do ensino fundamental. Essa publicação, ela deve acontecer mais uma vez com a presença do presidente da República, com a presença dos governadores de estado. Ano passado tivemos a oportunidade de discutir metas de desempenho para a alfabetização a partir da fixação do nosso padrão nacional e metas que se traduzem na projeção para 2030 de 80% das crianças alfabetizadas
E nós vamos ter a possibilidade de publicar esses resultados que estão sendo entregues pelos estados ao INEP, com as suas bases de dados, todas as análises conduzidas pelos sistemas estaduais de avaliação, até o final do mês de março, e em abril eles serão publicados. É um momento importante de aperfeiçoamento da colaboração entre entes federados. A colaboração interfederativa na área de avaliação avançou bastante com essa experiência da alfabetização. Nós queremos também avançar na colaboração no que se refere a assegurar itens calibrados para as avaliações que são conduzidas pelos estados. Não custa lembrar que a legislação da maior parte dos estados prevê a distribuição de recursos associados ao ICMS, né, os programas que foram introduzidos para, acompanhando a emenda constitucional, né, a legislação dos estados previu formas de redistribuição da quota parte do ICMS associados a resultados educacionais. Na maior parte dos estados, esses recursos são redistribuídos a partir de resultados de seus sistemas próprios de avaliação, resultados em alguns estados, incluindo o segundo ano, mas seguramente quinto e nono ano das redes municipais. Nós temos dado apoio a esse processo, ainda precisam de ser aprimorados na transferência de dados do SESC para que as avaliações estaduais possam ser conduzidas e, além disso, no compartilhamento de itens, de modo que a equalização de resultados possa ser melhor realizada. Há dificuldades nesse território. A definição de uma reserva técnica do INEP e o compartilhamento de itens dessa reserva técnica para que seja possível a melhor comparação de resultados entre os estados e a União, na medida em que quase todos os estados, todos eu creio, utilizam a escala do SAEB para a medida de desempenho no quinto e no nono, nós queremos aprofundar a colaboração com os estados, assegurando itens com mais recentes, com uma qualidade comprovada, para que sejam compartilhados com os estados para melhorar o padrão de equalização das medidas estaduais em face àquelas construídas a cada 2 anos pelo INEP. Também esse tema da colaboração interfederativa tem avançado e a expectativa é de que continue avançando ao longo desse ano com esses 2 componentes: compartilhamento de dados do SESC para fins de organização das avaliações e compartilhamento de itens para que essas medidas possam ser comparáveis de forma mais precisa. Bom, não poderia deixar de mencionar nessa introdução, que nem tão breve é, para falar da prova nacional docente. Nós vamos ter novembro, mas estamos trabalhando muitíssimo para que seja em outubro. Só não posso dizer que vai ser outubro porque precisamos ainda de acertar alguns pequenos detalhes. Mas devemos conseguir fazer a prova nacional docente em outubro. E a razão para isso é atender a demanda de diferentes parceiros nossos de que, para o processo seletivo simplificado, que a maior parte dos estados e municípios operam, seria essencial que esses resultados estivessem disponíveis em dezembro, para que a lotação desses professores e o início de suas atividades possa atender o calendário escolar e o início das atividades letivas em fevereiro. Eu acredito que teremos êxito em organizar a prova nacional docente para o mês de outubro, e aí segue um apelo, uma chamada, um pedido para que as secretarias participem, manifestem a sua adesão. O significado da prova nacional docente para nós, no INEP, ele é tremendo. É um esforço muito grande, são 17 licenciaturas, são provas que têm por objetivo assegurar a avaliação dos que estão concluindo os cursos de graduação, as licenciaturas. É o nosso ENAD das licenciaturas. Não sei se todos conhecem, porque entre a educação básica e a educação superior há sempre uma certa distância, né, de diferença de familiaridade, né? Todos trabalhamos com a educação básica e às vezes a educação superior fica um pouco distante. Mas o INEP, ele organiza anualmente o Exame Nacional de Desempenho dos estudantes que concluem os cursos superiores.
E, a partir da decisão do ministro Camilo Santana de criar o ENAD das licenciaturas, que foi feito ano passado, nós passamos a organizar a avaliação dos que concluem os cursos de licenciatura com testes orientados para a observação de conhecimentos e habilidades propriamente docentes. As comissões criadas para essa finalidade se orientaram por esse objetivo, definir matrizes de referência e construir instrumentos que coloquem em observação aquilo que é importante, que é a formação do professor para atuar na educação básica. No caso do ENAD das licenciaturas, nós temos uma prova teórica e uma prova prática realizada nas escolas com os professores supervisores que atuam na escola, acompanhando a formação do novo professor. As secretarias estão nos apoiando nesse processo. É claro que é um esforço de criar condições de articulação entre as secretarias, as instituições de ensino superior, com o apoio do INEP. Favorecer essa integração e esse trabalho comum, tratando a escola como um espaço de formação de professores. Fizemos esse esforço com o ENAD das licenciaturas, e a Prova Nacional Docente é o ENAD das licenciaturas sem a prova prática, porque não tem como organizar na escala nacional. E para fins de seleção, seja em processo simplificado, seja no concurso público, com uma prova prática. Então, a prova teórica é uma prova que vai alcançar o ENAD, ou seja, todos que concluem os cursos de licenciaturas esse ano, e aqueles que querem participar do processo para ingressarem no quadro das secretarias de educação ou atuarem como professores em caráter temporário por meio de processo simplificado. Todo o controle de concurso ou do processo simplificado é do Estado e do município. O INEP apenas, e para nós esse apenas é muito trabalhoso, mas é apenas o organizador de uma prova nacional. Essa prova, ela tem o condão de discutir qual é o desempenho desejável para um professor em início de sua carreira, ao ingressar na carreira docente. Essa é uma discussão que o país precisava fazer há muito tempo e ainda precisa. Então, nosso objetivo é fazer com que esse debate alcance as instituições de ensino superior, envolva as secretarias de educação, o setor público educacional é o grande empregador, né, dos professores que se formam a cada ano, e essa discussão envolvendo as instituições de ensino e as secretarias tem um papel extremamente importante. Então, com a Prova Nacional Docente, nós vamos tentar estabelecer qual é o padrão de desempenho desejado de um professor que almeja ingressar na carreira. Tanto aquele que está concluindo o curso, quanto aquele que quer entrar no quadro do Distrito Federal aqui com a Elne, quer ser um professor temporário, todo ano ela contrata. A importância disso para o país é gigantesca. Significa dizer que os nossos estados e municípios estão participando de uma grande discussão sobre o que se espera de um professor recém-formado ou daquele professor que, mesmo que não seja recém-formado, deseja iniciar suas atividades profissionais no magistério. Esse processo está aberto. Desejo que todos vocês manifestem a sua intenção de participar. Vamos realizar essa prova em outubro. Queremos entregar esse resultado em dezembro e daqui até lá discutir muito. Padrão de formação do jovem pedagogo, do povo que se forma nas letras, na matemática, nas ciências. São 17 licenciaturas. Nós só temos as licenciaturas das áreas, digamos assim, do ensino regular. Temos a avaliação da formação profissional, mas essa é um outro território, basicamente a avaliação da formação profissional daqueles que concluem os cursos técnicos, né, um itinerário, né, que vem sendo objeto de forte estímulo para ampliar a formação de técnicos no país, de profissionais em nível médio. Então, nós temos uma nova diretoria de avaliação da educação profissional e tecnológica, temos uma proposta de trabalho claramente assentada em colaboração com os entes federados, com os estados, em especial por conta do ensino médio, né, e do itinerário de formação profissional do ensino médio,
trabalhar com os conselhos estaduais de educação, porque são os responsáveis pela regulação do setor. A Elvia tem essa capacidade de me fazer mudar de assunto, mas eu vou voltar à formação de professores e pedir a todos que se inscrevam na Prova Nacional Docente. Vamos trabalhar para consolidar no país uma referência para as faculdades e universidades que formam professores e para todos nós que nas secretarias de educação contratam professores a cada ano, né, como base, né, da sua necessária renovação do corpo docente. Contamos com vocês, o INEP faz a prova, aplica a prova, entrega os resultados para os estudantes se matriculam, se inscrevem nos concursos e nas seleções que estados e municípios organizam e levam lá o nosso certificado com a nota que alcançaram. O papel do INEP é avaliar e estabelecer esse padrão. O papel de estados e municípios é sempre fazer o processo seletivo que organiza anualmente para temporários ou para efetivos, de acordo com seus calendários e suas programações. Utilizem o INEP, se apoiem no INEP para fazer esse processo, esse é o nosso apelo. Bom, eu acho que eu esqueci vários assuntos, mas é só isso que eu queria falar. Muito obrigado. Curtam bastante o nosso seminário. Aproveitem a Hilda que está aqui com gás, já acabou de chegar. Então aproveitem o momento assim que ela está com máxima animação e nós vamos avançar bastante nesse ano. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia a todos e todas. Eu vou tentar ser bastante objetivo, dado, né, porque a gente tem uma pauta extensa para conversar. Assim, a primeira questão que eu queria trazer é que, de fato, nós estamos num momento de transição muito significativo dentro do SAEB, tendo em vista que as matrizes que aplicamos até 2023 ainda eram a matriz de 2001, prévia à BNCC, anterior à BNCC. Então, nós temos um cenário novo, com novas matrizes, né? E a professora Hilda vai também fazer considerações sobre elas na sequência, mas o que a gente tem de expectativa para essa edição é já fazer a incorporação da aplicação das matrizes novas de língua portuguesa e matemática, já atualizadas de acordo com a BNCC. De que maneira? As equipes técnicas do INEP têm trabalhado, inclusive com a assessoria internacional, para desenvolver um modelo de teste, um caderno de teste misto, que componha itens ou blocos de itens da matriz de 2001, de língua portuguesa e matemática, e da matriz nova, né, numa proporção. Para quê? Para justamente a gente manter a série histórica da avaliação, né? A série histórica de leitura que a gente tem de matemática precisa ser preservada. E, ao mesmo tempo, em 3 edições do SAEB, fazer um processo de, aos poucos, de desapego da matriz de 2001 e continuar com o trabalho com a matriz nova a partir de 2029. Então, é um trabalho gradual de transposição, né, que a gente está fazendo com muita cautela e o debate técnico ainda está em curso para ver detalhes, mas que o que está se desenhando é nesse sentido. Isso é importante porque uma boa parte dos itens que vão ser aplicados são itens da realidade que já é conhecida. E para além desses itens que já são conhecidos, as matrizes novas também têm correspondências, mesmo que não seja a redação explícita e diretamente comparável, mas ela tem equivalência com a matriz de 2001. Então, o processo de transformação existe, mas não é uma mudança radical, abrupta, né? É um processo de consolidação das matrizes novas a partir do que já tinha sido feito inicialmente pelas matrizes de 2001. Pode passar, por favor? Bom, então, assim, basicamente, a gente faz sempre essa defesa de início nas nossas apresentações, para a gente tentar sempre considerar que o SAEB é mais do que um teste cognitivo, né? Que a gente também tem trabalhado intensamente para articular os resultados dos testes, contextualizando com os dados e informações que os questionários coletam. Então, temos muitos questionários, inclusive temos inovação, no caso do segundo ano, nós temos um questionário novo,
que é um questionário, já seria a primeira novidade, né, do processo, que seria um questionário para a família, né, que é um processo que ocorre em outras avaliações internacionais, que é esse processo de contato mais imediato e direto com os pais responsáveis, né? Isso para o segundo ano, né? Então, uma experiência inovadora que está sendo incorporada nessa edição de 25. Então, os questionários, nós temos a maioria deles já transpostos para o modelo digital, né? Então, só em papel ficou justamente da família, que é um questionário novo, do segundo ano, e dos estudantes, né? Do quinto ano e terceiro série do médio. Então, veja que isso acelera o nosso processo de coleta e otimiza a possibilidade de fazer as análises com mais celeridade. Então, esse é um fluxo que aí a gente conta também muito, porque com a participação e a colaboração das redes, para sensibilizar os professores, os gestores, os diretores, para que deem a máxima atenção possível no preenchimento desses questionários. Porque, de fato, até para a gente poder fazer os avanços que a gente precisa, em termos de divulgação de resultado, né, pelos recortes que a gente precisa fazer uma inflexão maior no nível de contexto, né, de gênero, raça e desigualdade. Então a gente precisa utilizar esses dados para fazer essa contextualização. Então, quanto mais bem preenchido, melhor. Bom, então os testes são os testes que já são aplicados nas últimas edições, né? Língua portuguesa e matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Então a gente, na sequência, vai falar de alguns detalhes. O que continua sendo censitário, né? O língua portuguesa e matemática, e os testes amostrais. Nós temos, ou as aplicações amostrais, que seria ciências humanas, ciências da natureza, segundo ano de língua portuguesa e matemática, e o questionário da educação infantil, que não tem, logicamente, teste cognitivo, só aplicação do questionário. Então, esse assim, é só um resumo da educação infantil, como é que vai ser a aplicação. Aqui não tem novidade, vai ser tal qual já foi aplicado nas últimas edições. Aí aqui a gente tem novidades, né? Não, aqui não tem novidade, tá vendo? Desculpa, ainda está falando dos questionários. Então não muda, continua da mesma forma que já tinha sido. Eu vou tentar ter mais esforço no que é novidade, tá? Aqui também não muda, a exceção do questionário da família, né? Professor. Tá. Posso passar? Bom, deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu não falei. Tá. Então aqui também não muda. Aqui é tudo relativo aí dos questionários, tá? Não tem mudança, então estou passando com mais rapidez. Com relação à acessibilidade, nós temos também tem uma pauta extensa para a gente atender, né? Vocês sabem que o SAIB aplica testes para aluno com baixa visão, né? E tentamos ao longo das edições o máximo possível atender os alunos que tenham deficiência e da melhor maneira possível, mas só que a gente está agora tentando, para além do atendimento especificamente, implementar alterações no próprio desenho mesmo do teste. Então, o que isso envolve uma série de planejamentos. Um deles se refere a gente aperfeiçoar a coleta no censo, para que a gente tenha mais informações no censo, para que a gente consiga planejar as ações futuras, né? E também qualificar a própria aplicação atual. Então, esse é um trabalho que está sendo feito em conjunto com a diretoria de estatísticas do INEP, né? Para a gente poder subsidiar já a aplicação desse ano. Fora que isso vai alimentar a base do censo com mais informações
que vão servir eventualmente para outras políticas públicas que vão se beneficiar dessa coleta. Bom, com relação ao teste especificamente, a gente vai fazer uma experiência nova, uma aplicação nova de testes especificamente para o 9º ano, porque, veja, o SAEB é muito grande, então a gente não tem condições operacionais, sobretudo, de implementar tudo de uma vez. Então a gente está trabalhando na perspectiva processual. Então vamos primeiro, nesse primeiro momento, fazer uma aplicação de testes para o 9º ano do ensino fundamental, para todas as áreas, com testes em Braille e em Ledor. Isso já é um avanço que a gente vai examinar a efetividade, que nas próximas edições a gente vai poder estender para as demais áreas e anos, né? Então, essa é uma inovação importante. Nós temos também outras ações em curso, né, para fazer um diálogo com o Instituto Benjamin Constant, por exemplo, para a gente poder qualificar o trabalho de acessibilidade, né, relativamente ao público sério. Bom, então nós temos também aplicações experimentais. A gente está também trabalhando numa perspectiva de que o teste, a aplicação, na verdade, do SAEB, é um momento também privilegiado para a gente também estender a lógica da pesquisa, porque é uma situação real de aplicação, né, e que a gente tem condições de capturar mais informações para poder qualificar as próximas edições. Então, esses estudos e essas aplicações experimentais não geram resultado, né, mas elas vão servir para o INEP avaliar as mudanças que a gente está pensando em fazer no futuro, né? Uma dessas mudanças tem a ver com a aplicação de item de resposta construída para o SAEB censitário. Veja que essa não é uma ação trivial. Item de resposta construída é aquele item aberto, né, que o aluno precisa construir a resposta. E a codificação desses itens ela é feita de uma maneira extremamente sofisticada e complexa, né? E no nível censitário, a gente está avaliando como a gente daria conta de fazer esse tipo de aplicação. Já existem esses itens de resposta construída nas aplicações do 2º ano e de ciências humanas e ciências da natureza. Por quê? Porque são testes amostrais. No SAEB censitário é que é o grande desafio de implementação. Então, para essa edição, a gente vai fazer alguns ensaios, né, algumas aplicações experimentais, para entender o tempo, quanto tempo os alunos vão levar, como é que esses itens vão se comportar durante a aplicação, para a gente prever a implementação futura. No médio, a mesma coisa. Teremos também uma primeira aplicação de ciências humanas e da natureza para o ensino médio, porque até então nós temos aplicado ciências humanas e da natureza só no fundamental. Então vai ser a primeira vez que a gente vai aplicar ciências humanas no médio. Perceba que aqui também não vai ter resultado, né? Também é um estudo experimental. E com uma característica interessante, que nós vamos aplicar testes com impressão colorida, que a prova do SAEB não é colorida, né, até então. E aí a gente vai poder fazer essa primeira aplicação colorida, que tem um elemento pedagógico muito relevante, né, para poder qualificar a composição do teste, e que no futuro nós vamos implementar nas demais áreas. Por que não implementamos tudo? Porque os itens, quando eles são aplicados e pré-testados, se foi pré-testado preto e branco, eu não posso simplesmente depois colorir e dizer que é a mesma coisa, porque isso pode ter algum efeito na calibração, né, nos dados estatísticos do item, e que a gente permite, não teria condições de assumir esse tipo de risco. Então, o futuro que a gente quer é esse, cadernos com impressão colorida, até porque a gente precisa chamar mais a atenção do aluno, né? Ver uma prova colorida é um fator de atração, né, que eu acho que poderia positivamente favorecer a motivação e o interesse dos alunos, e qualificar também as propostas pedagógicas que vêm incorporadas nos itens.
eu acho que não vai ser possível ver, tá pequenininho. Basicamente é só uma síntese do que eu falei, né? Não tem exatamente nada diferente do que foi dito, né? Mas também temos, nesse sentido, o que a gente queria também ponderar é isso, que a gente vai ter uma aplicação com muitas novidades, né? E em algumas situações, no caso de língua portuguesa e matemática, os estudantes vão fazer, alguns deles, né? Vão fazer o teste censitário e uma pequena amostra, no segundo dia, vai fazer o estudo experimental, justamente para comparar a aplicação do teste censitário sem IRC e o amostral com IRC, que é o item de resposta construída. Agora, a última novidade que eu não falei, que eu acho que é muito relevante para o debate, que é a gente fazer também um estudo experimental do segundo ano do fundamental, da alfabetização da língua portuguesa, que a gente vai fazer um piloto sem mediação. No nosso teste atual, o aplicador vai na escola, né, e faz a mediação da aplicação, né? E isso dificulta, por exemplo, a gente sensitarizar, né? Porque eu não consigo rotacionar cadernos diferentes numa mesma turma. Tem que ser um caderno só para a turma toda. Então, o estudo vai nos permitir analisar a possibilidade futura de tirar a mediação do teste, né? Do ponto de vista estatístico e psicométrico, mas do ponto de vista pedagógico, a discussão vai ser posta no momento adequado e ver a pertinência ou não desse tipo de proposta. Mas o que a gente quer é fazer o estudo, ter mais dados, mais informação para a gente conseguir decidir com mais clareza. Bom, então acho que é isso. Eu acho que temos um grande desafio pela frente, estamos trabalhando muito para que tudo isso ocorra, né? E a gente conta com a mobilização da rede para sensibilizar os professores e os próprios estudantes para que a gente consiga fazer a melhor aplicação possível e continuar o processo de transição que na prática está começando. Obrigado. Bom, uma coisa importante que se relaciona à fala do Clever, né, é sobre o quanto da matriz de 2001 e o quanto da matriz de 2018 será incorporado já no ano de 2025 as avaliações do SAEB, né? Então, nós fizemos um pequeno ensaio no intuito de compreender o que das matrizes de 2018, né, representa uma continuidade do que se tinha já em 2001, no sentido de que replica, né, habilidades que já estavam presentes nas matrizes de 2001, o que não é exatamente a mesma coisa, mas apresenta convergências, né, entre habilidades da matriz de 2018 e daquela de 2001, e o que é uma novidade, o que não estava presente de modo algum em 2001 e aparece nas matrizes de 2018, né? Poderia, por favor, colocar a segunda apresentação? Para essa, eu vou realmente precisar dessa informação visual. O objetivo de nós fazermos essa projeção foi também de posicionarmos, né, as redes em relação àquilo que aparece como um elemento de inovação e aquilo que aparece como um elemento de continuidade, né? Aquilo que já se tinha. É importante enfatizar que as matrizes de 2018 têm como referência a BNCC, né? E que também, ao longo dos últimos anos, né? Pegando de 2017 até o tempo presente,
as redes vêm empreendendo um movimento importante de revisão das suas propostas curriculares, alinhando-as à BNCC. Então, nós temos essa mesma referência comum, né, que é a Base Nacional Comum Curricular. O currículo é aquilo que é o ponto de referência para a elaboração das matrizes e também o ponto de referência para a organização do trabalho pedagógico nas escolas pelos professores. Então, esse é um elemento muito fundamental para termos em consideração. A segunda questão importante é que esse processo de definição de matrizes de referência, em especial na área de linguagens, ele envolveu diferentes componentes curriculares, né? A área de linguagens é uma área que abrange língua portuguesa, educação física, artes, língua estrangeira. E, em 2018, o INEP publicou matrizes de referência para todos esses componentes da área de linguagens. Entretanto, 2025, nós teremos itens apenas de língua portuguesa. Embora reconheçamos que a área de linguagens abrange mais do que a língua portuguesa, são necessários ainda estudos para podermos compreender a efetividade de matrizes de referência que avaliem esses outros componentes na perspectiva que temos hoje de testes de múltipla escolha, né, aplicados em papéis. Então, nós teremos apenas o componente curricular língua portuguesa no SAEB 2025. Tá? E aí nós fizemos um esforço de cotejar, né, essas matrizes e compreender o que delas, né, são habilidades que já estavam presentes, né, na matriz de 2001, o que são habilidades convergentes quando comparadas ambas as matrizes e o que são habilidades que estão presentes na matriz de 2018, mas estavam ausentes da matriz de 2001. Né? Aqui nós temos esse comparativo para o componente curricular. Eu vou ficar de pé para não atrapalhar vocês e para facilitar para mim também. Ai, como melhorou. Então, aqui nós temos esse comparativo para a língua portuguesa, 5º ano, né? E aí a gente vê a proporção desses descritores na matriz. Na composição do teste, serão privilegiados os itens que são representativos daquelas habilidades que são as mesmas de 2001 e daquelas que apresentam convergências com a matriz de 2001. Qual a natureza dessa convergência, né? No caso de língua portuguesa, o principal diferencial da matriz de 2018 em relação à de 2001 é que é uma matriz que traz mais habilidades de análise linguística, enquanto a matriz de 2001 tinha uma ênfase maior nas habilidades de leitura e compreensão de texto. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós temos, em alguns casos, verbos que expressam habilidades mais exigentes do ponto de vista, por exemplo, de eu ter algumas habilidades que eram na matriz de 2001 descritas como identificar, eu vou ter na matriz de 2018 eixos cognitivos que têm a ver com analisar, por exemplo. Né? Então, aqui nós trouxemos alguns exemplos e pretendemos compartilhar essa apresentação, né, com todos. Por exemplo, de uma habilidade da matriz de 2001 que vai ter desdobramentos. Né? A mesma habilidade, mas na matriz de 2018 ela se desdobra. Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Na matriz de 2018, a gente vai ter identificar os mecanismos de progressão textual
e identificaram os mecanismos de referenciação lexical e pronominal. Então, o que eu tenho ali, na verdade, é um desdobramento e uma maior especificação da habilidade, né? Num primeiro momento, numa primeira leitura, pode parecer que é algo novo, mas na verdade não é, né? Isso vai acontecer com relação a diferentes habilidades. Elas serão desdobradas. Um outro exemplo, no caso, e esse tem a ver com o que eu falei sobre operações cognitivas mais complexas, né? Na matriz 2001, nós tínhamos estabelecer relação causa-consequência entre partes e elementos do texto. Na matriz de 2018, nós teremos analisar relações de causa e consequência. Do ponto de vista da operacionalização de um item de múltipla escolha, isso traz algumas diferenciações que podem, inclusive, ser sutis, porque em alguns itens, naqueles mais difíceis, por exemplo, de D8, o modo como o item está construído evidencia, mobiliza, né, na verdade, uma operação cognitiva de análise para ser respondido, né? Então, na verdade, o que a gente tem aqui é uma melhor especificação, né? Aqui a gente tem a mesma relação para o 9º ano, né? De habilidades que são exatamente iguais, outras que são semelhantes, há convergências, né? E outras que são habilidades novas, né? Aqui também um exemplo, né? Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Isso está na matriz 2001, onde nós ainda não tínhamos um currículo organizado por campos de experiência, como é o caso do currículo da BNCC, né? Na matriz de 2018, nós vamos ver que essas palavras ou expressões que estão referenciadas de modo genérico na matriz de 2001, elas vão ganhar uma especificação maior. Então, analisar marcas de parcialidade em textos jornalísticos, analisar o uso de figura de linguagem como estratégia argumentativa, analisar efeitos de sentidos dos termos, modos e ou vozes verbais com base no gênero textual e na intenção comunicativa. Então, em todos os casos, eu tenho palavras que são utilizadas com uma determinada intencionalidade, né? E ali eu tenho uma descrição mais em separado da natureza de cada uma dessas palavras, né? Na matemática também eu vou ter essa análise da proporcionalidade. Nós temos uma matriz de matemática mais extensa em todos os casos, mas é também porque há nela um desdobramento de objetos de conhecimento que são melhor especificados, né? Então, eu tenho habilidades que já estavam presentes, é o azulzinho ali, né, na matriz 2001, habilidades que são convergentes quando comparadas ambas as matrizes. No caso da matemática, o que nós vamos perceber é que a matriz de referência de 2018, ela incorpora muito dos termos que são utilizados na BNCC e por isso ela se torna uma matriz mais sofisticada, né? Inclusive isso chama a nossa atenção por uma necessidade de uma boa mediação em relação a essa matriz junto aos professores do 5º ano, que são pedagogos, né? Então é importante pensar nisso, né? E habilidades que estão presentes na matriz 2018 e que não estavam presentes na matriz de 2001.
Do mesmo modo, a composição dos testes para 2025 vai privilegiar aqueles itens que já estavam presentes na matriz 2000, referentes a habilidades já presentes na matriz 2001 ou que são convergentes com a matriz de 2001. Então, aqui também a gente tem um exemplo de como se dá esse desdobramento, né? Nós tínhamos no campo de leitura de gráficos e tabelas na matriz 2001, duas habilidades, né? Ler informações e dados apresentados em tabelas, ler informações e dados apresentados em gráficos, particularmente em gráficos de colunas. E a gente vai ter um desdobramento lá na matriz 2018 dessas duas habilidades em 4. Ler, identificar ou compor dados estatísticos expressos em tabelas. Ler, identificar ou comparar dados estatísticos expressos em gráficos. Representar, e aí a gente tem operações cognitivas mais complexas, né? Ou associar os dados de uma pesquisa estatística ou de um levantamento em listas, tabelas ou gráficos e inferir a finalidade da realização de uma pesquisa estatística ou de um levantamento dada uma tabela ou gráfico. Então, aí a gente vê que nós temos, em todos os casos, essa habilidade de ler dados em gráficos e tabelas, mas que pode adquirir uma sofisticação maior, né? Inclusive, que o estudante seja capaz de inferir do que trata a pesquisa pela leitura do gráfico ou da tabela, não apenas localizando uma informação. Aqui também nós temos um exemplo de uma habilidade que estava presente na matriz 2001, identificar a localização e movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas, e da sua descrição a partir de uma habilidade cognitiva mais sofisticada, que é descrever ou esboçar o deslocamento de pessoas ou objetos em representações ou plantas de ambientes de acordo com as condições dadas. Então, enquanto aqui eu tenho apenas a identificação, ali eu tenho uma operação cognitiva mais complexa. Aqui nós também temos basicamente o mesmo exemplo que aparece lá na matriz do 5º ano, na matriz do 9º ano, que também tem associar informações apresentadas em listas e ou tabelas simples aos gráficos que as representam e vice-versa. Então, do mesmo modo, nós temos o desdobramento dessa habilidade em outras que demandam, inclusive, operações cognitivas que podem ser mais complexas. Aqui também uma habilidade que aparece na matriz de 2001 como uma habilidade de cálculo e na matriz de 2018 como uma habilidade de resolução de problema para a qual o cálculo é necessário, mas não suficiente. Bom, então, o que nós quisemos mostrar a partir desses exemplos é que no caso de língua portuguesa e de matemática, na composição do teste serão privilegiados, como já dissemos, aqueles itens que estabelecem maior proximidade, maior relação com a matriz de 2001. Tá? No caso de ciências humanas e ciências da natureza, a Zara vai apresentar aqui, nós temos as mesmas matrizes, né? Nós não temos diferenciação dessas matrizes para essas avaliações. Então, podem colocar, por favor, a última apresentação?
Bom dia, gente. Então, como a professora Hilda acabou de apresentar muito bem, esse esforço que estamos fazendo agora com vocês é de apresentar as matrizes dessa avaliação de 2025, mas sabendo já que as matrizes, por exemplo, de Ciências Humanas e Ciências da Natureza estão sendo aplicadas desde 2019. Bom, é um breve histórico. Nós tivemos já no INEP algumas iniciativas de implementarmos a avaliação de ciência da natureza em ciências humanas. Aqui eu não coloquei para vocês, mas só para dar a notícia, já na década de 90, em 2013 chegamos a fazer um piloto, e como pilotos, tá? Que não vem a público, foi um pré-teste. Só que as avaliações, elas entram no sistema a partir, efetivamente, da Lei 13.005, que institui o Plano Nacional de Educação. A lei, ela demanda que façamos esforços no sentido de avaliarmos também as ciências no ensino fundamental, básico e ensino médio também. E aí, a partir disso, o INEP faz esforços para compor equipes, e com a instituição da BNCC e com a resolução número 2 do CNE, o INEP começa esse esforço desde então, desde 2018, de alinhamento das matrizes de avaliação e exames à BNCC. Então, a partir de 2018, o INEP publica o documento referência das nossas matrizes, como vocês bem sabem, porque participaram do processo, um processo amplo de participação da sociedade civil, de representantes de Consed, DIME, de escolas públicas, de pesquisadores acadêmicos, dos nossos colaboradores que estão aqui presentes, das nossas comissões técnico-pedagógicas internas ao INEP, e a partir desse esforço publicamos esse documento referência, que é um documento de preliminar, porque as matrizes elas passam por um processo de validação ao longo de alguns pré-testes, e foi isso que o INEP fez desde então. E a fim de manter, conseguirmos fazer a manutenção da série histórica do IDEB, as matrizes de 2001 foram aplicadas nas avaliações até o ano passado, até a edição de 2023, mas mantivemos esses esforços de pré-testar provas, testes, instrumentos com a nova matriz. E é a partir desse esforço que a gente começa a aplicar também as avaliações de ciência da natureza e ciências humanas. Então, nas ciências da natureza, a gente trabalha com o conceito de letramento científico, que é esse construto descrito dessa forma. O letramento ele é pautado no que os estudantes demonstram saber e ser capazes de fazer com os conhecimentos, processos, práticas e procedimentos científicos produzidos ao longo da história, com recorte pautado pelas competências gerais e específicas e aprendizagens essenciais definidas na BNCC. As nossas matrizes, elas não são muito próximas elas apresentam, como nas matrizes que a professora acabou de apresentar, de língua portuguesa e matemática, dois eixos. O eixo cognitivo, onde os eixos eles seguem uma certa complexidade das operações cognitivas, porque trabalhamos com a categorização de Bloom e outras também, e apresentamos também eixos do conhecimento. Todas as nossas matrizes apresentam essa formulação, embora em ciências humanas e em ciências da natureza nós não trabalhamos com descritores e habilidades específicas a cada cruzamento. Isso deve-se ao fato de que entendemos internamente as áreas de ciências
que trabalhar com matrizes que não especificam as habilidades de cada cruzamento possibilitam que cada um desses cruzamentos, por exemplo, matéria e energia com o eixo A ou o eixo B, haja uma infinidade de possibilidades de aferição de conhecimentos dos estudantes. Exatamente. Os eixos do conhecimento são os nossos objetos do conhecimento. E, novamente, como as nossas matrizes estão pautadas nos princípios que fundamentam a BNCC, nós não trabalhamos em ciências humanas. Em ciências da natureza, com componentes curriculares, nós trabalhamos com a área. Então, não significa dizer, por exemplo, que matéria e energia concentra química, ou que vida e evolução concentra matéria de biologia, ou que terra e universo concentra matéria de física, mas que esses componentes estão integrados de modo a que tanto o conhecimento, tanto quanto a prática pedagógica, quanto as avaliações, elas meçam esses conhecimentos de forma transversal. A porcentagem que vocês estão vendo é a porcentagem dos objetos do conhecimento ou de temáticas apresentadas na BNCC. Foi feito um estudo de como a BNCC apresenta, por exemplo, o eixo A, que seria o de reconhecer, identificar, memorizar, é um eixo básico da operação cognitiva, com o objeto do conhecimento vida e evolução. Então, lá nós temos uma concentração X de temática a ser abordada, e isso foi transformado em quantos por cento de item tem que ter essa matriz, de modo que a gente consiga uma matriz transparente em relação a quanto será cobrado de cada temática, a depender de como elas apresentam no cruzamento. E também como princípio presente na BNCC, a ideia é que os temas eles sejam aprofundados ao longo das etapas e que, portanto, eles não deixem de aparecer, mas eles se complexifiquem, que a forma de entender aquele conceito ele fique cada vez mais abstrato, e como vocês podem perceber que comece a haver nas etapas seguintes maior concentração do eixo B em diante. Então, no eixo A, nós temos uma concentração maior apenas no quinto, no nono ele diminui e ele segue aumentando para o eixo C, que é o eixo de avaliação e aplicação de conhecimentos, que é onde se concentram os nossos itens de respostas construídas, porque a ideia é que, a partir do momento em que você conseguiu aprender, a partir da memorização e da identificação de um conteúdo no eixo A, conseguiu fazer análises e comparações no eixo B, você consiga, então, seguir para fazer a aplicação desse conhecimento por meio, por exemplo, de resolução de problemas, que é como os nossos ILCs estão construídos hoje, de modo a cobrir tudo que a matriz demanda. Em ciências humanas, a gente tem, claro, o mesmo histórico, e em ciências humanas não trabalhamos com letramento, mas com o seguinte construto: a capacidade de reconhecer, compreender e avaliar fenômenos naturais, sociais, políticos, econômicos e culturais de forma integrada e de maneira ética, autônoma, crítica e em consonância com os direitos humanos a partir do uso de diferentes linguagens. Nas ciências humanas nós temos 6 objetos do conhecimento: tempo e espaço, fontes e formas de representação, natureza e questões socioambientais, cultura, identidades, diversidades, poder, Estado e instituições, cidadania, direitos humanos e movimentos sociais, relações de trabalho, produção e circulação. Então, como na matriz de ciências da natureza, a estrutura da matriz é a mesma, os objetos do conhecimento são os mesmos, os eixos cognitivo, o eixo cognitivo A, B e C é o mesmo, o conhecimento e recuperação, compreensão e análise, avaliação e proposição, mas, como eu havia dito para vocês, o que vai mudar é a porcentagem, a quantidade de itens que vão compor esse teste em acordo com a etapa. Então, por exemplo,
o tempo, espaço, pontos e formas de representação no 5º ano no eixo A representa 6% da prova. Isso deve equivaler, a depender da prova, né? Porque nós trabalhamos com Bíblia, talvez 4 itens. Quando a gente vai e olha a matriz do 9º ano, o mesmo eixo, ele apresenta apenas 2%, porque a temática continua sendo relevante, mas espera-se que nas próximas etapas, nas operações cognitivas, vão se complexificando para tratar daquele tema específico. É isso, obrigada. Adiantando um pouco dessa apresentação última, com base nesse primeiro momento, foram estabelecidos os cortes das escalas, com base nos quais serão descritos os padrões de desempenho. Agora, nessa semana que se inicia hoje, o INEP está vivenciando uma segunda etapa desse trabalho, que é a inquirição a um novo grupo de especialistas, aos quais serão submetidos esses cortes e o conjunto de itens representativos, né, desses diferentes intervalos que definem os padrões de desempenho. O intuito é construir com eles uma descrição pedagógica do que definiria, né, cada um desses padrões para cada etapa e área de conhecimento. E, finalmente, nós teremos uma terceira etapa. Essa seria a etapa envolvida nos seminários regionais. O objetivo dessa etapa é submeter esses padrões e a sua descrição pedagógica aos estados e municípios, para que nós possamos, então, validá-los. Então, por isso eu disse, não deixa de ser um evento formativo, né? Porque nós teremos a oportunidade de discutir a natureza desses padrões, mas é, acima de tudo, um evento que visa mobilizar e sensibilizar as redes para o papel que esses padrões podem ter na condução dos seus próprios processos avaliativos, na leitura dos resultados das avaliações realizadas pelo INEP e no próprio debate, né, sobre o que se considera adequado em termos da aprendizagem dos estudantes, a partir de um padrão que se defina como razoável nacionalmente, um padrão pactuado, né, nacionalmente, como é que eu me posiciono, como cada rede, cada escola se posiciona em relação a esses padrões. Então, ainda respondendo a sua pergunta, o ideal seria que nós tivéssemos um público ampliado que abarcasse gestores, as equipes das secretarias de educação que lidam com o tema do currículo, da avaliação e também, claro, professores da educação básica, né? Então seria um público bastante misto, diverso. Pois não, você? Vocês vão publicar em que período esse depara que vocês vão publicar em que período esse depara que vocês apresentaram, obviamente, aqui um resumo, né? Uhum. Só para dar a lógica. Porque a gente está falando de descritores, obviamente, tem uma complexidade maior e que requer também um processo de formação até para esse trabalho. Imagino que vai ter que se ver essa publicação desse depara para ainda o ano de 2025, se tem prazo para isso. E eu até estava questionando aqui, a gente está falando da discussão de padrões de desempenho. Os padrões de desempenho, tudo bem, o SAIB desse ano não vai utilizar os verdes, que são aqueles que não estavam na matriz de 2001 ali,
Mas para padrões de desempenho, pensando no futuro, imagino eu que esses descritores talvez venham a compor. Vocês estão pensando nisso para fasear, para utilizar também esses descritores no futuro? Não estou falando agora de 2025, mas sim para outras edições futuras, porque isso deveria ser previsto nessa discussão de padrão de desempenho, ainda que se faça como uma espécie de transição, né, professor? Porque senão a gente não vai conseguir olhar para o futuro para isso. Acho que isso era importante entender. E obviamente, já perguntei, mas só para socializar também, qual o processo de produção de testes, pré-testes, por exemplo, para essas habilidades que são novas e como que a gente pode, desde já, estar trabalhando com as redes municipais e estaduais também no sentido de colaborar, porque eu acho que isso é importante para o país para os próximos anos também. Então, Rocieli, vou tentar responder as suas questões que abarcam bastante coisa, né? A primeira questão é sobre a natureza dos padrões de desempenho, né? Eles são suficientemente bons para um determinado momento. Eles expressam aquilo que nós consideramos o suficientemente bom ou adequado para um determinado momento, né? E, consequentemente, eles precisam ser revistos com alguma periodicidade. O que é que demanda essa revisão? Quando você tem mudanças substanciais no currículo, de alguma forma, ou quando você tem uma percepção de que aquilo que era suficientemente bom para um determinado momento já não é mais. Então, você tem metas mais ambiciosas que justificam retomar e rever esses padrões. Então, respondendo mais explicitamente a sua pergunta, o Clever, na apresentação dele, falou de uma incorporação progressiva dessas habilidades mais sofisticadas até 2029. Quando ele falou 2029, alguém falou 2029? Sim, 2029, né? Porque a gente tem que ter um olhar que prospectivo. Né? Então, Mas a gente já faz esse padrão já pensando nessa progressividade? Não, nós estamos construindo os padrões pensando nesse momento presente, na caminhada que tivemos até aqui, até porque os especialistas eles são convidados a se pronunciar sobre esses padrões com base num conjunto de tarefas já aplicadas em avaliações. Então, esses padrões expressam o suficientemente bom ou adequado para o nosso momento presente. À medida que nós avancemos, nós teremos a necessidade de rever esses padrões, rediscuti-los. E isso é o que mais desejamos, né? Que seja necessário revê-los. Mas é isso. Os padrões, eles expressam esse suficientemente bom para o momento, o adequado no momento que estamos vivendo, compreendendo que a sua elaboração ela vai partir dos itens, mas ela não se esgota nos itens. Isso é algo também sobre o que vamos falar agora nessa segunda parte, né? A definição de um padrão envolve ter como ponto de partida um conjunto de itens, mas ao mesmo tempo, e aí eu já estou falando muito diretamente para os especialistas que vão trabalhar conosco essa semana, né, na descrição dos padrões, mas ao mesmo tempo ser capaz de dar um zoom, no sentido de olhar e perceber, bom, os alunos que realizam com sucesso esse conjunto de itens, que perfil eles apresentam? Porque é disso que tratam os padrões. Eles não tratam de uma capacidade, de um desenvolvimento de habilidades isoladas, mas de um perfil de estudante que, a partir do desenvolvimento dessas habilidades, apresenta algumas características. Então é isso que nós precisamos exercitar o nosso olhar
Porque senão, quando nós definimos o adequado, por exemplo, para uma etapa, esse adequado não pode estar estritamente vinculado a realizar um ou outro item, uma ou outra tarefa. Nós precisamos avançar no sentido de compreender mais sobre esse adequado. Ah, exatamente. 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 A gente não consegue identificar, a gente precisa. Parabéns. Obrigada a todos nós. Pois não. Eu acho que está chegando o microfone. Ainda. Tem algumas coisas, né? Durante a apresentação, é impossível você deixar de fazer a conexão com os padrões de aprendizagem. E também é impossível deixar de pensar na avaliação docente. Porque o que se percebe hoje é o distanciamento que existe entre a formação acadêmica, e aí, né, eu fui formada lá no século quase retrasado, e a minha formação exigiu um conhecimento de tudo isso. Quem entra hoje numa sala de aula sabendo formular com clareza objetivos, porque eles estão nos indicadores de avaliação, mas eles não estão nas premissas de aprendizagem. E se eu crio essa desconexão, óbvio que eu vou continuar achando que a avaliação está para cá e a aprendizagem está para cá, e que padrões de aprendizagem são uma coisa e de avaliação são outras, e não são. Então, acho que é uma oportunidade muito bacana da gente chamar a atenção para a conexão entre as devolutivas da avaliação e, de fato, o meu desenho do processo ensino-aprendizagem. Esse é um. Quando a gente fala em avançar na complexidade, né, hoje o que a gente assiste nas devolutivas do resultado das avaliações é uma desaceleração na aprendizagem, em especial nos níveis mais complexos. E aí eu me pergunto, não é? Como é que a gente vai, tudo bem que até 19, e aí é para que todas as redes, né, já tenham consciência do tamanho do seu desafio, e aí não é para preparar para a avaliação, é para de fato garantir o direito de aprender nas formas de aprender de objetivos mais complexos. E aí o INEP, ainda que seja vinculado ao MEC, aproveitando aqui a presença da educação básica, a gente tem que andar muito em cutícula. Senão um vai para um lado, outro vai para o outro. E nós das redes temos que fazer as devidas mediações, né? A outra, e última, é no que se refere à produção de equidade, né? Que é muito mais a minha praia de estudos do que a avaliação propriamente dita, mas a avaliação está dentro dela. Não é? Quando a gente fala em SAEB e promoção de equidade, né? Essa nova perspectiva, ela já contribui muito para isso, mas eu entendo que a forma como se apresenta o ranking, ele não é justo para isso. Por quê? Eu posso ser uma secretaria, um ente federado, que tira os meninos do abaixo do básico e vou subindo com eles. Mas eu não estou no ranking, porque lá na ponta, né, no final das contas, eu não subi a minha régua toda na proficiência, mas eu tirei os meninos que aprendiam menos para que eles pudessem aprender mais. Então, além, né, dessa perspectiva do fluxo, que em tese, e hoje está bem em tese, era o que traria uma premissa de equidade, como é que isso é mais uma reflexão, tá? Como é que a gente poderia olhar também para aqueles que tiram do abaixo do básico e permitem, né, um crescimento desse estudante, que é o que fica lá na cadeira, e aí eu concordo com a Kátia que eles têm endereço étnico.
Então, muitas coisas, né? Eu vou me ater àquelas sobre as quais eu acho que eu posso oferecer alguma contribuição. Eu acredito que esse movimento de melhor formar os professores, né, para lidar com esses desafios, de trabalhar com habilidades que são, do ponto de vista cognitivo, cada vez mais exigentes, e descolá-los um pouco desse afã, às vezes, de tratar a matriz de referência de avaliação como se fosse, né, uma matriz curricular ou um planejamento. É um esforço que nós precisamos todos empreender juntos, né? Do ponto de vista do INEP, eu acho que nós precisamos avançar nesse esforço que já existe de melhor reconectar a avaliação e currículo, né? Porque a avaliação, ela parte do currículo, mas quando os resultados chegam, de algum modo eles precisam ser mais eloquentes nessa reconexão entre avaliação e currículo. E acho que esse é um movimento que precisamos empreender juntamente com a Secretaria de Educação Básica, né? E iniciativas comuns. E eu acho que essa parceria está posta e vem funcionando muito, né? Desejamos avançar nessa direção. Sobre a questão da equidade, acho que hoje temos avançado em mecanismos, né, para melhor contemplar, por exemplo, no cálculo do VAR, né, onde nós já temos aí a promoção da equidade como um requisito importante. Então, acho que todos nós estamos aprendendo como fazer isso da melhor forma, né, e aprendendo juntos, o que é muito bom. Eu vou só um minutinho, só Pois não. a organização do evento disse que só temos agora tempo para uma última participação. Obrigado. Então, eu ia fazer melhor, eu ia dizer assim, olha, eu vou apresentar um finalzinho aqui e aí abrimos essa participação para o final, porque eu acho que também muito do que íamos apresentar aqui já surgiu da nossa conversa. Podemos fazer assim? Tem rapidinho, professora. Só porque vai avançar, vai mudar. Ah, bem de assunto. Tá, é rapidinho. Sem problema. Primeira, Nem precisa ser tão rapidinho. Professora Hilda, em relação à matriz, né? A comparação, só para ratificar 2025, como já foi falado, né? Vai ser a transição. A gente vai trabalhar com os mesmos ou aqueles convergentes, né? Para 2025. Mas a pergunta a possibilidade de enviar, né, para as redes municipais, estado e redes estaduais também, essa comparação, porque assim, a senhora mostrou algumas habilidades, né, que podem ser desdobradas. Aí a preocupação assim, que algumas redes municipais já começaram a comprar material, inclusive de várias editoras, da matriz que a gente chama de matriz nova, né, e aí assim, a gente vai, na rede municipal, ter esse trabalho de fazer esse desdobramento, como a senhora bem colocou aí, ou vocês vão mudar para a gente já bonitinho, já somente trabalhar com as redes municipais? Olha, primeiro, dizer assim, a fonte de tudo isso é a BNCC, né? Não há outra. Segundo, essa comparação foi um estudo que eu fiz de forma muito individual. Eu não tive a chance ainda de discuti-lo de forma mais ampliada com os especialistas, né? Então, acho que como um posicionamento do INEP em relação a isso, não seria algo prudente, nem algo que nós pudéssemos fazer num curto espaço de tempo, né? Necessitaria submeter a outras pessoas, a outras equipes. Foi realmente um ensaio. Entretanto, esse ensaio eu posso com prazer compartilhar, né, com as redes, nessa qualidade de um ensaio, né? E eu acho que, para mim, por exemplo, foi muito formativo fazer isso. E eu acho que a partir desses exemplos seria muito bacana também se as redes fizessem esse esforço, né? Por exemplo, eu me sinto muito à vontade em relação ao que eu fiz em língua portuguesa, mas no caso de matemática, requer cuidados, né? Então, eu acho que seria muito formativo poder fazer esse movimento, mas sim, a gente pode enviar esse pequeno exemplo como um pontapé inicial para esse
Pois não. Só para complementar a fala da professora, a composição do teste vai ser uma proporção das duas matrizes. Então significa que as duas matrizes vão ser aplicadas. Entendeu? Então não vai ser só a intersecção, vai ser a aplicação das duas matrizes, né? Na proporção que o desenho psicométrico está sendo destinado, finalizado, vai nos indicar. Tá? Então, quanto a isso, aí só um outro detalhe importante que eu também não falando, na nossa projeção interna é que a gente divulga as matrizes consolidadas em julho. Por que em julho? Porque nós estamos numa fase de análise do pré-teste que foi feito no ano passado. Então, eventualmente, uma habilidade ou outra que possa não ter funcionado, eu digo isso para as matrizes novas, não estou nem falando das matrizes do ensino fundamental, estou falando das matrizes do ensino médio. Né? Aí a gente tem no nosso cronograma a pretensão de divulgar em julho, justamente para as redes terem acesso a essas matrizes já consolidadas e mobilizar suas redes. Obrigada, Cléber. Tudo que falamos aqui até a intervenção do Cléber agora se referia ao ensino fundamental, tá? Deixa eu complementar. No caso, o percentual de V, que são exclusivos das novas matrizes, ou na prova como contempla todos os descritores dessa nova matriz, mesmo eles estando em proporção menor, mas será contemplado toda a matriz. E principalmente é preciso considerar o que vai vir do pré-teste como possível, né? Porque há muitos descritores novos que não funcionaram, né? Isso também é algo que diz respeito a essas novas habilidades, né? Às vezes, na concepção, elas parecem muito interessantes, mas quando você submete a um pré-teste, elas não funcionam. Bom, então, para fecharmos aqui rapidamente, você me permite, Zara? Então, para falar um pouquinho desse processo, né, de definição de padrões de desempenho que nós estamos vivendo agora no INEP, né? Inclusive porque algumas das equipes que vão dar continuidade a esse trabalho, algumas pessoas dessas equipes estão aqui, né? Então, a definição de padrões de desempenho, ela tem no seu ponto de partida essa pergunta, né? O quão bom é o bom, né? Aquilo que a gente considera adequado para uma determinada etapa de escolarização, para num determinado componente curricular, né? Então, a resposta a essa pergunta, ela começa por um entendimento daquilo que nós estamos considerando o adequado, o básico, o abaixo do básico. Quando a gente fala nesses termos, né, abaixo do básico, adequado, avançado, qual o entendimento que a gente tem disso? Ele pode ser muito diverso para cada pessoa, né? Então, um ponto de partida para a definição de padrões de desempenho é uma resposta formulada previamente para essa pergunta, né? Qual é o nosso entendimento dessas gradações, né? No nosso caso, nós estamos também partindo daí, né? De uma resposta razoável a essa pergunta, com base no quê? Com base na nossa trajetória na avaliação, com base a um percurso que não só o INEP, mas também as redes realizaram, né, no processo de avaliação dos seus estudantes e também no processo de definição dos seus próprios padrões de desempenho. Essa é uma iniciativa nova para o INEP, mas não é uma iniciativa nova para as redes que possuem sistemas próprios de avaliação. Elas já lidam com padrões de desempenho, né? Então, com base na nossa trajetória do campo da avaliação, nós fizemos uma definição inicial daquilo que entendemos por adequado e, consequentemente, além do adequado e aquém do adequado, né? Então, esse é um ponto de partida também para os especialistas que trabalharão
na especificação desses padrões, né? O que a gente considera um padrão de desempenho adequado? É aquele que indica um desempenho superior ao esperado para uma determinada etapa para uma determinada etapa de escolarização. Os estudantes que se encontram nesse padrão demonstram ter desenvolvido habilidades mais complexas que aquelas previstas pela norma curricular para a área de conhecimento ou componente curricular na etapa avaliada. São estudantes que, além de disporem de condições adequadas à continuidade com sucesso de sua trajetória acadêmica, necessitam de atividades mais desafiadoras, que estimulem seu interesse e ritmo de aprendizagem. Então, isso seria aquilo que a gente entende como avançado em se tratando de qualquer componente curricular, de qualquer etapa de escolarização. E também essa descrição, ela é representativa daquilo que a gente tentou explicitar quando falou de um perfil de estudantes, né? Aqui, o que a gente tem? A gente tem a construção de um perfil geral, mas a ideia, ao definir padrões, é especificar esse perfil para cada componente curricular em cada etapa de escolarização. É fazer esse exercício, né? O padrão adequado, que é aquele que nos interessa muito, porque é aquele ao qual a legislação se refere, né? O Plano Nacional de Educação se refere, é aquele que indica o desempenho esperado para uma determinada etapa de escolarização. Os estudantes que se encontram nesse padrão demonstram ter desenvolvido as habilidades previstas pela norma curricular para a área de conhecimento ou componente curricular na etapa avaliada. São estudantes que dispõem das condições adequadas à continuidade com sucesso de sua trajetória acadêmica. Então, é isso que define o adequado. O adequado é aquele estudante que eu digo, bom, vai dar bom no ano seguinte, né? Ele tem as condições necessárias para progredir nessa trajetória. O básico seria aquele padrão que indica o desempenho esperado para uma determinada etapa de escolaridade, e os estudantes que se encontram nesse padrão, na verdade ali, é o desempenho mínimo esperado, faltou uma palavra, tá? Os estudantes que se encontram neste padrão demonstram ter desenvolvido as habilidades previstas pela norma curricular para a área de conhecimento ou componente curricular na etapa avaliada. São estudantes que dispõem das condições mínimas adequadas, ali também faltou o mínimo, a continuidade com sucesso de sua trajetória acadêmica. Então, o que difere o básico do adequado? O básico é aquele que tem a condição mínima necessária, né? Ele não está no padrão adequado, mas ele dispõe daquilo que seria básico para poder continuar o seu processo de escolarização. E são estudantes que demandam um acompanhamento próximo, uma mediação próxima, porque eles são estudantes que estão no limite, né? E, finalmente, o abaixo do básico são estudantes com desempenho aquém do esperado para uma determinada etapa de escolarização. Os estudantes que se encontram nesse padrão apresentam significativo comprometimento do desempenho das atividades previstas pela norma curricular para a área de conhecimento ou componente curricular na etapa avaliada. São estudantes que têm a sua trajetória acadêmica seriamente comprometida e, por isso, necessitam de
intervenções emergenciais de recomposição das aprendizagens necessárias à etapa de escolaridade e componente curricular avaliados. Então, os estudantes que estão abaixo do básico são aqueles que demandam, né, intervenções voltadas à recomposição dessas aprendizagens que eles ainda não construíram, né? Então, a partir dessa descrição mais geral, a nossa ideia agora é avançar com os especialistas das áreas de conhecimento, né, para construir a descrição desses padrões quando consideradas determinadas etapas de escolarização e áreas de conhecimento. Né? É esse processo que a gente está vivenciando aqui na sua segunda etapa e é a continuidade dele que nós pretendemos realizar com as redes. Acho que era isso sobre os padrões. Deixei de fora alguma coisa, professor? Então, acho que... Sim, esse mesmo movimento nós desejamos realizar com o ensino médio e também, no caso do ensino médio, é um movimento importante porque é um movimento que pretendemos realizar, né, de aproximação mais forte entre SAEB e Enem. Né? À medida que possamos definir padrões para o nono ano, teríamos melhores condições de pensar, bom, então, se essa aqui, né, é a nossa método adequado para o nono ano, o que podemos esperar do ensino médio? E acho que também no esforço de responder a essa pergunta, o que é adequado ao estudante que conclui a sua escolarização básica quando termina lá o ensino médio, né? É um esforço importante de aproximação entre SAEB e Enem e também para que nós possamos contribuir, né, para pensar esse currículo do ensino médio. Hilda, então, se a partir desse conjunto de habilidades que os especialistas em cada uma das áreas irá definir em relação ao que se considera em cada um desses padrões, que depois vai para a escala e vai funcionar qual é o corte numérico da escala onde vai estar cada inscrição pedagógica? É o contrário. Os cortes, eles já foram definidos no primeiro momento. Agora, a ideia é construir uma interpretação pedagógica para esses cortes. Então, esses quatro padrões, semelhança com aqueles cortes que já vinham muitas redes já utilizando, que também eram 4 cortes também. Eles dialogam com os cortes de muitas redes, principalmente eles dialogam com o professor Manuel esclareceu na fala dele, com aquilo que foi pactuado pelo movimento Todos pela Educação, né? E que foi inspirador para todas as redes. Por que isso? Porque essa pactuação, né, dos padrões de desempenho, ela precisa dialogar com os atores que estão lá na ponta, né, construindo a educação básica. E esses cortes que já são praticados em alguns casos, eles são a expressão de uma pactuação. Né? Eles expressam essa pactuação. Então, por exemplo, em alguns casos, haverá uma convergência muito grande. Em outros, principalmente para áreas, né, que são meio que inaugurais, né, que a gente está fazendo esse esforço ainda de uma forma com pouco acúmulo, né, como a Zara apresentou no caso de ciências humanas e de natureza, da natureza, por exemplo, a gente pode ter algumas diferenciações. Não é um alinhamento 100%, porque parte também, né, da escuta aos especialistas, mas há muitas convergências. Vocês me dizem aí, tá? Na verdade, bom dia, boa tarde. Na verdade, é uma perguntinha técnica. A previsão da portaria do SAEB
se ainda continua a previsão de final de outubro, início de novembro, segunda semana de novembro, a aplicação do SAEB. E a outra seria uma reclamaçãozinha sobre a questão do Adorei reclamaçãozinha. sobre a questão do status, isso, do censo escolar, para a realização das avaliações, porque a gente precisou de fazer a avaliação de fluência inicial e mais uma vez a gente não conseguiu a base de dados para fluência, porque a gente tem ali com os municípios, aliás, com os municípios, com 246 municípios, a gente tem essa participação com eles, a gente fazer a avaliação de fluência e a gente não conseguiu esse ano essa base de dados para a gente fazer a avaliação inicial com eles. Isso atrasa um pouco o processo, então assim, aproveitar que o presidente do INEP está aqui e reclamar e pedir mais uma vez que a gente não seja só a coleta, que a gente seja a via de mão dupla, que a gente entregue e receba de volta, porque a gente assina pelo compromisso. E é isso, muito obrigada, foi um esclarecedor a palestra. Sempre Mais alguma questão? Eu só gostaria de fazer uma colocação, assim, que eu penso que é extremamente importante. Nós temos toda essa articulação conosco, que somos da educação básica, dirigentes, tanto toda a educação básica. Mas importante também é fazer essa articulação com o ensino superior, com a educação superior. Porque senão a gente chega nos municípios, vamos articular os municípios em relação às UDIMs, a toda a questão da avaliação. E nós temos as universidades, vou generalizar, mas a grande maioria que bate contra, forma professor contra, e faz todo aquele movimento contra as avaliações. E é um desserviço para nós que estamos na educação básica, que precisamos de indicadores, e esses indicadores são extremamente importantes para reverter as políticas, em busca de uma educação realmente com equidade. Então, minha pergunta é, na educação superior, também haverá, tem alguém aqui que representa a educação superior a nível do MEC, haverá essa discussão em relação às matrizes, a emenda das matrizes dos cursos de licenciatura? Excelente. Eu acho que você traz uma pauta importante, né? Em geral, quando nós pensamos na nossa articulação enquanto DAEB, não digo enquanto INEP, porque a nossa diretoria é uma diretoria específica de avaliações da educação básica. Então, quando nós fazemos essa articulação com o MEC, em geral, nós pensamos essa articulação com a SEB, né? Mas eu creio que dentro do INEP hoje a gente tem um movimento muito virtuoso que é de um diálogo entre a diretoria de avaliação da educação superior e a diretoria de avaliação da educação básica, muito motivado pela prova nacional docente. Então, acho que a gente vem buscando, por meio da avaliação, estabelecer esse nexo, né, entre um perfil de saída de um professor da educação básica e aquilo que é um padrão desejável aos estudantes nas diferentes etapas de escolarização, que no campo da avaliação é o que nos cabe, né? Mas eu acho que isso não invalida outras ações de promoção de um diálogo mais ampliado, né? Como, por exemplo, com a Secretaria de Educação Superior. Permita-me só fazer um acréscimo. Também seria importante, por aproveitar que seja a discussão, que a própria CAPES e o próprio Ministério estejam também revendo algumas questões em relação aos editais de bolsa para mestrado e doutorado, que as pesquisas realmente sejam direcionadas à prática escolar. Existe muita pesquisa, mas elas estão muito distantes daquilo que a gente realmente precisa. Eu acho que é um investimento grande e precisa olhar novamente para a prática escolar. Bom, aí a gente já entra muito mais complexo, né? Eu acho que isso não é algo muito simples, até porque às vezes as pesquisas aparentemente não têm uma relação direta
com a questão do cotidiano da escola, das questões, né, do ensino, da aprendizagem, mas elas têm um impacto. Né? E a pesquisa também ela tem um outro tempo, né? Diferente do tempo da docência, do tempo do acontecimento do currículo mesmo. Bom, eu agradeço imensamente a atenção de todos e de todas, né? Mas eu já fizeram aquele sinalzinho assim. Vou passar a palavra ao professor Manuel, que vai fazer o encerramento desse nosso evento, e aí ele pode... Mas a portaria está prevista para julho. O Cléber tinha trazido na apresentação dele a previsão em julho. Ok? Muito obrigada. Muito obrigada, Cléber. Muito obrigada, Zara. E sigamos. Bom, vem aí as falas de encerramento. Pode permanecer, professora Hilda Linhares. Por favor, presidente do INEP, Manuel Palácios. Bom, queria mais uma vez agradecer a presença de todos. Acredito que nós vamos conseguir realizar seminários bastante participativos que nos permitam iniciar uma etapa de entrega dos resultados do SAEB alinhados com critérios que sejam adotados na sua família. Quero pedir desculpas se por acaso o Estado de Goiás não recebeu os dados da técnica para a sua avaliação da fluência. Nós temos procurado entregar os dados nos centros de trabalho 24 a tempo de que sejam utilizados para fins de organização de suas avaliações, tanto os dados relativos aos anos iniciais quanto aos anos finais. Nos anos iniciais nós conseguimos fazer essa entrega de dados sensíveis por meio do decreto, né, presidencial e da regulamentação que vem na sequência, que confere aos sistemas estaduais de avaliação um papel complementar ao SAEB, portanto acesso franqueado aos dados, e na medida em que há uma comprovação por parte dos estados de que os seus municípios estão participando do sistema estadual de avaliação, nós concordamos em entregar os dados com base no abrigo legal oferecido pela legislação que exige a participação das avaliações estaduais no cômputo para a produção de indicadores de desempenho de todas as redes. No caso do nono ano, especificamente com base na legislação dos estados, que prevê para a repartição dentro do CNS Educação a avaliação do nono ano das redes municipais, e com base na lei do estado, o INEP tem assegurado o acesso aos dados necessários para a organização das avaliações estaduais. Há um esforço para tornar isso mais rápido e mais fácil. Nem sempre é assim, porque há necessidade de assinar diferentes documentos de aceitação, de sigilo, de indicação de aquiescência, muitas vezes, dos municípios. Mas peço desculpas se não foi possível, mas farei possível para assegurar que das próximas vezes os dados cheguem a tempo de que as diferentes avaliações conduzidas pelos estados possam ser realizadas. Essa é uma área que nós temos ainda que aprimorar, estamos trabalhando para aprimorar, e quero ver se ao longo desse ano os eventuais problemas sejam resolvidos e que a gente tenha condições de dar o apoio necessário para que os sistemas estaduais de avaliação trabalhem com tranquilidade. De resto, muito obrigado. Temos um trabalho para fazer. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês, agradeço aqui a presença do Alessio, a presença dos secretários, da Elvia, do OCL, e a todos vocês. Hilda, você fez uma entrada, uma sessão de posse que hoje é uma sessão de posse da diretoria, muito boa. Muito obrigado pela sua presença aqui. Tá? Eu peço umas palmas aqui para a nossa diretoria. Muito obrigado.